Luana! Seja bem-vinda a mais um Legado Delas Cast, o podcast onde destacamos o legado de mulheres incríveis que estão fazendo a diferença no mundo. E hoje eu tô aqui com mais uma convidada especial. Mas antes de eu falar dela, deixa eu te fazer um convite. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve, já aperta lá no sininho para não perder nenhum episódio, porque todos eles estão incríveis. E deixa o teu comentário se você tá gostando, o que você tá achando. Faça perguntas, porque a gente vai depois responder também. Vamos lá, hoje em especial eu estou aqui recebendo Luana Campos, ela que é enfermeira, empreendedora, CEO do primeiro consultório de enfermagem especializado em perfuração de orelhas aqui em Criciúma, mentora em empreendedorismo na saúde e criadora do método Sem Dor. Bem-vinda, Luana! Obrigada, Grazi, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por mais um convite, né? Nós aí que estamos iniciando essa parceria que não vai ter fim, se Deus quiser. Com certeza. Só vai, né? Uma grande oportunidade de estar aqui. Gostaria de agradecer de coração. Obrigada. Agora eu quero entender, você é uma empreendedora, que a gente sabe, que a gente conhece essa história de empreendedora de sucesso, que realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é, primeiro, como tudo começou e depois como é empreender na área de enfermagem, que é algo bem diferente, bem inusitado, né? Poucas pessoas fazem isso. Então conta um pouquinho pra nós. Com certeza, Grazi. Então, gente... É bizarro falar, né, Grazi, que o meu sonho nunca foi empreender, porque é bem romântico, né? Eu geralmente vejo o pessoal contando a história de como começou a empreender e tudo mais. E eu sempre brinco que o meu sonho nunca foi empreender, né? Que eu tinha um plano de carreira já aí na minha mente, mentalizando e realmente seguindo esse caminho, que era uma carreira acadêmica. Muitas também empreendem para fugir de uma realidade, né? Ou para sair de um local que não tá legal. E eu não. Eu estava muito bem, estava tudo certo, e o empreendedorismo veio realmente para virar uma chave, e eu acredito muito em propósito, a gente fala muito disso, né, Grazi? Sim. E eu acredito que hoje o meu propósito é transformar a vida, né, de outras enfermeiras, outros profissionais da saúde através do impacto que eu gero, através das mentorias, enfim. E transferindo também, como a gente acaba fazendo aqui, como a gente acaba fazendo com colegas, né, o nosso conhecimento. Mas quando eu comecei, foi em época de pandemia, o meu negócio é um negócio de pandemia, né, eu sou uma empreendedora de pandemia, e eu iniciei mesmo, me formei, fui fazer residência em saúde da família, e depois da residência eu queria muito fazer um mestrado, seguir carreira acadêmica e tudo mais, e eu fui seguir, fiz a prova do mestrado, fiz um ano de residência, e eu acabei me pegando, visualizando quem eu seria daqui 5 anos, 4 anos, e como que realmente seria a minha vida, não só profissional, mas o impacto da minha vida profissional na minha vida pessoal. Falando de dinheiro mesmo, né? Sim. A gente às vezes fica romantizando muito falar em relação ao financeiro, e hoje eu não tenho isso, graças a Deus. E nem naquela época. E na época eu comecei a me visualizar daqui 4, 5 anos, como seria, como eu estaria com a minha família, como eu estaria no meu trabalho. E eu pensei que aquilo que eu estava visualizando não era mais o que eu queria. E eu pensei, meu Deus, e agora? Né? Só que continuei trabalhando e tudo mais, e eu fui fazer um curso de perfuração auricular. Na época, aqui no Sul, ainda não era muito forte, né? Essa questão ainda era muito feito em farmácia, ou feito em casa mesmo, como antigamente. E daí eu fui fazer um curso de perfuração, e eu pensei, que legal isso aqui, né? Só que ainda com aquela mentalidade muito presa, né? De que realmente eu não ia estourar com aquilo, e realmente aquilo não ia me levar a realizar sonhos financeiros mesmo. O que eu queria era complementar a minha renda naquela época. Sim. E daí eu fui perfurar orelhas, eu sempre pensava, gente, se eu perfurar, sei lá, umas 2 por semana, eu consigo fechar uns 3.500 de salário, já tá bom pra viver, sabe? Aquele pensamento super pequeno, né? E daí foi onde eu comecei a perfurar na época, e eu comecei a juntar vários complementos mesmo, várias práticas para que diminuísse o desconforto, para que aumentasse a qualidade do atendimento, para realmente fazer algo diferente do que todo mundo fazia. Sem estudar marketing, sem estudar a experiência do cliente, sem estudar nada, né? Naquela época eu realmente não tinha como investir nisso, e eu fui fazendo, né? E fui fazendo o meu melhor com aquilo que eu tinha na mão mesmo, e fui atendendo. E na época eu comecei a ver que o impacto financeiro na minha vida daquela prática estava sendo, sei lá, o triplo do que eu ganhava, né, ali em um mês de salário na residência. E foi uma decisão muito sofrida para mim, né, abandonar tudo, porque teve uma hora que realmente a balança fez assim, né, e não tinha como mais eu segurar aquilo, né. E foi uma decisão que eu tomei, né, junto com a minha família e tudo mais. Eu disse,
eu vou desistir da residência, eu vou desistir de tudo e eu vou seguir isso que não era um sonho, mas que agora vai ser e eu quero fazer dar certo, né? E eu acho, Grazi, e tu vive isso no teu dia a dia também, que empreender é uma escolha, né? É uma decisão. Só que não é uma decisão que eu tomei lá na pandemia. É uma decisão que eu tomo todo dia, que eu acordo e eu decido fazer dar certo, sabe? Uhum. Então, naquela época, eu entendi que a partir daquele momento eu ia acordar todos os dias e é como se batesse o ponto, sabe? O ponto lá nas nossas decisões. E eu disse, não, a partir desse dia eu vou fazer dar certo. E tanto que eu sempre brinco que quando eu fui desistir, né, da minha residência, que eu amava estar lá, né, não era um lugar que me provia desconforto, era um sonho para mim estar lá, tanto que eu estudei, passei, depois passei no mestrado e desisti de tudo para empreender. E eu lembro que eu falei assim, a partir de hoje, falei para a pessoa que eu fui pedir demissão, né, a partir de hoje eu não quero ser mais a Luana da instituição, eu quero ser a Luana Campos, né? Só que a gente fala isso como algo romântico mesmo, só que dentro do nosso coração tá aquele negócio assim, meu Deus, se der errado, tô ferrada. Como é que vai ser, sabe? E daí, naquela época, foi assim, eu fui com medo mesmo e fui. Naquela época, quanto tempo? Aquela época, 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio. Exato. Algo que você falou que é muito importante, acho que eu penso que fez grande diferença, foi você projetar o teu futuro. Muitas pessoas querem, não, vai, né, empurrando com a barriga e tal, mas quando a gente não projeta, não visualiza lá na frente, muitas vezes a gente nem sabe o que fazer, porque eu não sei onde eu quero chegar, então o que eu vou fazer, que caminho seguir. E isso é o que te trouxe realmente esse desejo, né, pra chegar lá no futuro que você projetou. E Grazi, isso é pra vida, né? Pra sempre. Vida, toda vez a gente tem que Exato. estar pensando onde que eu quero chegar. Será que eu tô indo no caminho que eu quero chegar? Será que, né? Porque Sim. às vezes a gente tá ali, vamos fazendo o que vem pra fazer e muito bacana. E isso em todas as faces da vida, né, Grazi? Eu não sei se tu Sim. pensa assim também, mas isso em questão familiar, como que eu quero construir a minha família, de que forma que eu vou educar os meus filhos. Como que eu quero que eles estejam lá no futuro, na vida adulta. Exato. E tu visualizar isso é bizarro e é transformador, sabe? Tanto que eu falei na palestra que eu dei no Legado Delas, que eu não tive arquiteto no meu consultório. Eu sentei no chão do meu consultório com um caderno e eu visualizei tudo. A parede da direita, da esquerda vai ter um painel ripado e vai ter uma luz de LED. Só que na parede da direita vai ter um espelho que eu vou fazer look do dia, eu vou gravar story. Só que isso tudo, enquanto eu tava com uma mesinha desse tamanho, fazendo o que precisava ser feito todos os dias, entende? E tipo assim, não é porque eu tenho que visualizar aquilo que eu tenho que ter amanhã. Sim. Sim, né? Isso, eu acho que é por isso que a gente se conecta muito, porque quando eu comecei foi assim também. Eu já dizia tudo que ia acontecer, mas eu não tava muito longe, muito distante, né? E aí a gente vai dando os passos. E é isso que você falou. Eu vou visualizar, mas eu tenho que acreditar a ponto de agir como tal. Exato. Porque eu tenho certeza que a Luana Campos lá de trás não estava se comportando como aquela que tinha uma mesinha. Ela já estava se comportando como a Luana Campos de hoje. Se posicionando. Exatamente. Né? E isso vem de encontro também com algo... Tipo, isso é até bíblico, né? Se você ser fiel no pouco, né? Muito. Se você ser fiel naquele pouco que Deus tá te entregando e que você tem naquele momento, realmente você vai muito ser... Deus vai nos colocar, Exato, né? ele vai te colocar. E eu era fiel não só a Deus, aos meus sonhos, ao que eu acreditava fielmente, sabe? O que eu acredito também, porque eu acho que hoje em dia é muito fácil se corromper, né? Muitos valores, né? E isso não só na nossa vida profissional, mas principalmente na vida profissional por conta do dinheiro, né? E eu falo para as minhas alunas, não deixa a própria paciente, às vezes não é por maldade, né? Te corromper por conta daquele valor que ela tá te oferecendo. Não, fura minha orelha de cabeça para baixo que eu vou te pagar. Eu furo. Daí a pessoa não tem nenhum conhecimento de, sei lá, feridas. Aí ela tá lá no consultório de perfuração de orelha. Só que a paciente pergunta, o meu avô tem uma ferida assim, tu sabe tratar? Aí tu já pensa que aquilo vai te dar um retorno financeiro. Sei, nem sabe. Nem entende? sabe. Então assim, se você for fiel aos teus valores, ao seu conhecimento, a realmente o que você acredita, eu tenho certeza. O resultado, ele é fiel também, sabe? Não tem como ser diferente. Com certeza. E assim, depois que a gente começa a ter o certo resultado, porque lá no começo a gente é louca, né? As pessoas olham assim, não, o que tu tá fazendo? Tu tá saindo da caixa. E aí, só que depois que tu começa a ter resultado, aí começa a vir essas influências, as pessoas falam, ai, Grazi, que legal, ai, Luana, que legal que tá fazendo, né? E aí começa a vir muitas vozes, e é onde a gente precisa se manter firme no propósito lá do início. Exato. Porque lá no início é fácil tu manter e não é isso que eu quero e tal, mas depois, quando começa a vir muitas oportunidades, tu precisa entender, poxa,
é isso mesmo que eu quero? Foi isso que eu planejei? Às vezes, recalcular a rota, legal, a gente precisa Sim. muitas vezes melhorar, se aperfeiçoar, mas se manter o propósito inicial. Isso que é muito bacana e faz a gente realmente deixar um legado e fazer a diferença. Sim, e eu acho que também, Grazi, porque a gente romantiza muito esse negócio de a crítica não pode me parar, né? A crítica não pode tirar o meu pé do chão. Só que o elogio também não. E o elogio, ele tira muito mais o nosso pé do chão do que a crítica. Porque o que que eu percebo, né? Que no começo, estão criticando e tal, daí tu fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí quando começa a te elogiar, tu começa a estufar o peitinho e dizer assim, ai, agora eu tô arrasando. E não, você tem que se manter naquilo que você planejou, nos seus valores e fixar, né, o seu propósito naquilo. E eu acho isso bem importante, você conhecer realmente você mesma, onde você quer chegar, pra realmente nem a crítica te parar e nem o elogio, porque o elogio, ele também é muito perigoso. Né? E aí vem muito a questão da identidade, né? Porque se tu sabe quem tu é e o teu propósito, o significado que tu trouxe para aquilo que tu vai fazer, fica muito mais fácil. Não que não vai ser desafiador, vai, porque sempre vai ser desafiador. Mas fica muito mais fácil de tu se manter no caminho, né? E falando em desafio, tu falou um pouquinho da tua história na tua palestra, eu quero que tu conte um pouquinho mais. Como que foi esse início, né? Tipo assim, tu deu start, vou perfurar, vou abrir a clínica sem recursos. Como que foi, assim? Como é que tu fez? O que que tu pensou? Como foi enfrentar esses desafios? Então, no começo, realmente, eu não tinha nada pra investir, né? Nada mesmo. Não tinha, como diz a minha mãe, o pau para dar no gato. E daí eu investi o que eu tinha, que na época a gente tinha ali um teto de investimento mínimo pra comprar, né, os insumos ali de perfuração e tudo mais. E eu fui pegando coisas de casa mesmo. Peguei um Tupperware, organizei as coisas. O pedido mínimo era R$600 na época. E era o que eu tinha pra investir. Investi ainda parcelado no cartão. Fui comprando luva, insumo, tudo. Cartão de crédito, depois a Deus dará. Depois a gente vê como que vai fazer. E fui investindo assim. Bem empreendedora bem raiz. empreendedora raiz, sabe? Depois a gente vê. E no fim, Deus sempre proveu, graças a Deus. E tinha gasolina pra colocar no carro e eu ia fazendo home care, esses atendimentos. E isso até desistir da residência. Quando eu desisti da residência, eu subloquei um consultório, né? Fiz uma parceria com outra profissional e comecei a atender ali. Até que um dia eu decidi locar o meu consultório, né? Que é na porta do ladinho, que foi uma sala que vagou e tudo mais. E eu sempre perguntei muito, assim, sobre as minhas decisões pra Deus mesmo, sabe? E na época foi muito engraçado que eu chego até a me arrepiar, porque na minha época a minha logo era verde com rosa. E era uma gestante, porque eu também atendia gestantes, atendia pré-natal e tudo mais. E daí o pessoal tava fazendo mudança dessa sala do lado, né? E daí eu fui perguntar, né? O que vocês estão fazendo e tudo mais? A sala vai ser locada? Daí sim, né? A gente vai. A sala tá sendo alugada e tudo mais. E eu fui locar essa sala. Daí eu perguntei pro pessoal da locativa, né? Do pessoal que tava alugando, se eu poderia dar uma olhada na sala, né? E quando eu entrei, Grazi, nessa sala, eu senti uma energia tão forte, assim, sabe? De Deus mesmo pra minha vida, que eu olhei pra aquela parede e eu perguntei, assim, pro moço que tava colocando a plaquinha, eu perguntei, o que vai ficar aqui na sala, né? Ele falou, cara, não tem nada na sala. Tem 2 poltronas rosas e a parede vai ficar verde do jeito que tá. E a minha logo era verde com rosa. E era exatamente do mesmo tom, sabe? Então, às vezes a gente fica pedindo tanta resposta. E às vezes as respostas estão na nossa frente. Às vezes a gente não arrisca com medo, né? E os meus sonhos eram tão grandes, né? Que eles ultrapassavam realmente o medo. E naquele momento, eu só pensei, cara, eu não tenho dinheiro algum nem pra comprar uma mesa aqui pra dentro, mas eu vou alugar. E na época eu aluguei essa sala sem nada, não tinha nada dentro. E eu trouxe, na época eu comprei uma mesinha pequenininha pra estudar pra residência, trouxe de casa. Na recepção coloquei cadeiras que eu tinha e fui trazendo as coisas de casa e colocando ali. À medida que eu ia faturando, né, eu sempre deixava uma reserva pra comprar insumo e tudo mais, porque a demanda tava aumentando. Eu ia reinvestindo aquele valor. Até hoje, né, está com o consultório do jeito que tá. Mas eu sempre, como eu te falei, eu sempre visualizava, né, o que eu queria, como que ia ficar o consultório e tudo mais. E fui fazendo aos pouquinhos. E só que eu sempre falo pra gente não ficar comparando o tempo, né? Tipo, aconteceu isso em tanto tempo. E a fulana, mas comigo foi em 2 anos, mas comigo foi em 4 meses. Eu acho que cada um carrega um propósito, sabe, Grazi? E eu acho hoje claramente que o meu propósito foi virar essa chave tão rápido a ponto de hoje eu estar colaborando para a transformação de outras pessoas, sabe?
tu receber testemunho, assim, das pessoas chegarem na tua frente, a enfermeira, hoje eu ganho tanto, eu passo dificuldade com os meus filhos e tal, o que eu posso fazer? E, 2 meses, 4 meses, 5 meses depois, ela mandar uma mensagem, Lu, só hoje eu faturei R$2.800, sabe? E eu tô te falando, não é uma questão financeira, é a questão do impacto que aquilo gerou na vida dela, é o presente que ela queria dar pro filho dela, ela nunca conseguiu, é o plantão que ela tinha todo sábado e domingo, nunca conseguiu passar um final de semana inteiro com o filho, entende? Então, é disso que a gente tá falando, é dessa transformação, é desse impacto na vida, não é do valor que tá entrando na conta, sabe? E isso não tem preço que pague. Não tem, isso tem valor. Isso tem um valor muito alto. Exato. E falando, né, falamos dos desafios. Agora me fala, qual que é a tua principal conquista até o momento que onde tu diz assim, nossa, realizei. Claro que tem muito mais, eu sei que mulher empreendedora, sonhadora é assim, né? Sim. Tá sempre pensando lá na frente. Mas qual foi a principal que tu disse, nossa, agora sim eu tô realizada? Então, hoje, a minha principal conquista, sabe que eu não fico depositando sonhos nas coisas realmente materiais, porque hoje, tipo assim, se eu olhasse pro meu consultório, meu Deus, eu acompanhei quando eu não tinha nem ar-condicionado, sabe? Sim. Quando só tinha a cadeira da cozinha lá pra me sentar. Entende? Então, hoje, se eu olhasse algo material, eu olho para aquilo lá, tanto que eu já tentei, eu brinco que eu já tentei me mudar várias vezes de lá. Eu queria colocar meu consultório em outro ponto comercial, que eu tenho um sonho, um lugar maior e tudo mais, para ter outros profissionais também para atender comigo. Mas eu tenho um apego ainda tão emocional naquilo, que para mim aquilo é realmente uma conquista, porque eu acompanhei a evolução. Mas, para mim, hoje, é realmente ver uma aluna me mandar mensagem e dizer assim, Lu, olha só, que animal. Eu tirei em um dia o que eu tirava em um mês, né? Em plantão e ficando longe da minha família e tudo mais. Então, pra mim, hoje, a minha maior conquista é realmente o impacto na vida das pessoas. Acho que isso não tem nada, assim, que pague. Nada. Assim, tu é uma empreendedora nata que empreendeu, fez acontecer. E assim, o que eu acho mais lindo em histórias de empreendedorismo é quando tem essa visão que tu tens. Entende que não é sobre o que eu faço, mas o impacto que eu gero a partir daquilo que eu faço. Exato. Isso não tem preço, isso às vezes a gente vai passar por dificuldades, mas se a gente olhar para a dificuldade, esquecer desse impacto, muitas vezes a gente vai desistir. É por isso que muitas mulheres desistem. Muitas. Mas quando você olha assim, peraí, não é só sobre mim. Então, se um mês eu ganhei um pouquinho menos, mas eu impactei muitas vidas, ok, eu vou continuar, porque o impacto que eu causei vai aumentar o meu faturamento, vai aumentar a minha visibilidade, porque as pessoas vão, né, falar sobre o meu trabalho positivamente e vai impactar, não só na minha vida, mas na sociedade. Ou tu ficar olhando também pro impacto negativo, né, Grazi? Às vezes, você vê tanto de coisa que você conquistou, tanto de vida que você já impactou, só que naquele mês, tu teve realmente um impacto negativo no teu financeiro ou no teu emocional. E eu né, já contei essa história outras vezes no meu Instagram, que eu tinha muito medo de andar na BR de carro, né? Eu não ultrapassava caminhão. Então, às vezes, um trajeto que eu ia demorar 40 minutos, eu demorava 3 horas pra chegar, porque eu jamais ultrapassaria um caminhão. Só que o caminhão era como se fosse um reflexo realmente da minha vida, né? Às vezes a gente tá ali tentando começar um negócio e não começa por quê? Porque tá olhando pro tamanho do caminhão que tá do lado. Entende? E teve um dia, que foi o dia que eu ultrapassei o caminhão, que foi uma questão minha particular, sozinha mesmo, dentro do carro. Eu pensei, o caminhão tá enorme, porque eu tô olhando pra ele. Se eu der a seta e eu olhar pra minha pista sem olhar pro lado, pro caminhão, ele não vai aparecer tanto quanto eu olhar pra ele. Entende? E daí foi nesse dia que eu comecei a ultrapassar os caminhões e, né, enfim, facilitou muito a minha vida, graças a Deus. Mas isso também foi um impacto que gerou na minha vida, porque quando você começa a tomar uma visibilidade, isso pra todo mundo, desde a pessoa que vende pipoca, a pessoa que perfura a orelha, se você tem uma visibilidade, se você expõe. Eu exponho pouco ainda, né, da minha vida pessoal no Instagram, mais da profissional, mas mesmo assim, as pessoas sentem essa abertura para dar a opinião que elas querem, né? E a gente tem que fazer gestão emocional, profissional, né? Em todas as áreas da nossa vida. E naquela época eu ainda tinha essa questão. A fulana falou não sei o quê, meu Deus. Aí já dava aquela diminuída, sabe? E parece que quanto mais as pessoas falavam, mais eu me escondia atrás do caminhão, sabe? E aquilo ali foi uma virada de chave muito grande pra minha vida. Que não foi só ultrapassar o caminhão, é parar de olhar mesmo pro problema, pro que estão falando. Porque eu até, inclusive, vi um vídeo esses dias que o menino, ele tava falando que, cara, ninguém que é grande vai ficar te zoando. Ninguém que fez algo mais impactante que você vai ficar te zoando. Porque eu lembro que na época, quando eu comecei, eu tinha colegas, amigas que empreendem em outras áreas da saúde e também áreas da beleza e que falavam assim, Lu, começa, cara, não desiste, sabe? E eu tava lá, passando perrengue no começo e elas falavam, cara,
vai ser massa, não desiste que vai dar certo. E assim, elas poderiam muito bem me zoar, porque elas já estavam num patamar muito grande, sabe? Só que elas conhecem o caminho, e só quem conhece o caminho não vai te zoar. Porque passou pelas dificuldades também. E essas pessoas que não conhecem o caminho, que não construíram nada, que não chegaram aonde você quer chegar, o que você quer com elas? Sabe? Tipo assim, por que a fala delas vai impactar na tua vida negativamente? Sabe? E a gente tem que ter o cuidado com isso, né? Falando nisso, como que tu lida com as críticas hoje, né? Porque a gente sabe, quanto mais exposição, quanto mais as pessoas vão criticar, mas tem uma linha tênue entre você não tipo, simplesmente não se importar com as críticas ou você se deixar levar por elas de forma negativa. A gente tem que, às vezes, na minha visão, ouvir a crítica, ver se ela é positiva e vai agregar pro meu crescimento, ok, eu vou implementar. Ou não serve pra mim, é muito mais sobre a pessoa que falou do que sobre mim. Exato. E é saber descartar pra não impactar negativamente na minha vida. E como é que tu lida com as críticas? É que tem vários filtros, né, Grazi? Existe uma diferença de crítica e xingamento, né? A gente recebe muito. Xingamento, né? Eu não lido, eu acabo não lidando mais, tanto que minha família, minha secretária, os profissionais que trabalham comigo, todos são extremamente proibidos de me mandar qualquer print. Ah, um print do grupo. Ah, é a Luana, aquela entojada, que não sei o que, blá, blá. Não quero saber. Agora sim, um print de uma paciente que foi no consultório, não gostou do atendimento. Opa, não, eu quero falar com essa pessoa, né? Sim. Oi, fulana, tudo bem? Eu gostaria de saber como que foi o teu atendimento no consultório, o que impactou negativamente, né, no teu atendimento. Eu gostaria, né, de ter essa conversa contigo para realmente, né, eu preciso melhorar o serviço que eu tô oferecendo. Diferente disso, Grazi, não. Ou, de um profissional que mentora outros profissionais. Lu, por que em vez de fazer assim, tu não faz dessa forma? Cara, é muito melhor, eu já fiz e tal, deu certo. Beleza, eu vou tentar implementar, vou pegar um pouquinho do que tu me falou aqui, da tua dica, vou aplicar no meu negócio. Ok, né? Mas aqueles murmurinhos, assim, eu não lido mais. Luana, a gente vê que a tua história é incrível, de sucesso. E tem muitas empreendedoras que, muitas mesmo, assim, que começam bem pequenas, com muito pouco, mas com uma visão muito grande. E são essas que dão certo, porque sabe qual que é a jornada, né, para chegar lá. Mas, assim, na tua experiência de hoje, quais são as habilidades essenciais para empreender e fazer dar certo? Mentalidade empreendedora tá no top 1, assim, porque sim. a gente tava falando aqui que eu tenho muitas alunas, né? A gente tem aluna que bota em cima da mesa, eu tenho isso pra começar e é pouco, só que é o que eu tenho, beleza. Só que ela tem uma mentalidade, Grazi, que é assim, ela é bizarra, sabe? Que eu tenho certeza que o 500 vai virar 50 mil em 2 meses. Eu tenho a clareza, sabe? E tem outras alunas que têm um suporte financeiro muito grande, só que ainda tem aquela mentalidade muito presa, tanto de investir, tanto da determinação mesmo de fazer dar certo, sabe? Dessa decisão diária que a gente precisa ter. Sim. Que dá uma semana, ai, Lu, não sei o que eu tô fazendo de errado, não tá dando, mas não é agora que vai dar certo, né? Pra mim foi dessa forma, pra fulana foi de outra forma, e pra ti vai ser de outra, né? E cada um tem o seu tempo. Só que eu acho que mentalidade empreendedora tá no top 1, assim, sabe? E a decisão mesmo, de você honrar com a sua decisão, porque é difícil. A gente fica meio que romantizando esse negócio do pouco, sabe? Tipo, a gente fala de uma forma bonita porque é emocionante, Sim. sabe? Você olhar pra vida que você tinha e hoje olhar pra vida que você tem e, olha que legal, fui eu que construí, foi eu que depositei minha energia ali. Mas em nenhum momento eu falei que o bastidor era fácil, entendeu? A gente chora muito. É muito difícil. E quando a gente levanta pra tomar a decisão, às vezes a decisão é chorando, sabe? Então, daí que quando a gente ouve essas histórias bonitas, até em podcast como a gente tá fazendo aqui agora, e daí quem não começou ainda fica olhando, fica romantizando aquilo. Ai, um dia eu vou estar lá contando a minha história. Só que ela quer contar a história de superação, mas ela não quer superar passar nada. Pelo desafio. Entendeu? Aí não dá. Aí fica ruim, tem que passar pelo desafio. Tem uma frase que eu digo, Luana, que é: não existe destino extraordinário sem uma jornada desafiadora. Com certeza. Tu tem que estar preparada. Agora, se tu ficar... E essa questão que tu falou de mentalidade, eu também acredito. É essencial. E aí vai muito de você entender que você precisa passar pelo processo. Existe um processo e você precisa passar. Só que aí você precisa se fortalecer para passar por esse processo. Porque senão, muitas vezes o desafio ele tá muito maior do que a minha força. E onde que eu vou me fortalecer? Com pessoas que têm mentalidade igual a da Luana, de outras mulheres que deram certo, que fizeram acontecer.
com ambientes, com leituras, com o que eu vejo, com o que eu ouço, todos os estímulos que eu puder trazer pra me fortalecer. E aí não é que o desafio ele vai ficar menor, mas eu vou estar mais forte. E aí eu vou passar por ele com mais tranquilidade. Mas como que tu encontra motivação? Muitas pessoas me perguntam, eu tô repetindo essa pergunta porque é bem interessante a gente falar. Como encontrar motivação todos os dias? Porque não é todo dia que a gente acorda animada, não, né? Não. Eu tem dia que eu acordo, tem dia que, meu Deus, né? Eu queria ficar aqui. É, bem assim. Não tô a fim de me arrumar, não tô a fim, enfim. Não quero nada. Mas como encontrar essa motivação? Porque pra fazer dar certo, não é um dia na semana. Exato. Sabe disso? Não é Tem que só ser aquele todo dia que a gente acorda animada. Como que tu Exato. faz? O que que tu faz pra se motivar todos os dias? E mesmo aquele dia que tu não tá tão animada, tu vai lá e faz acontecer. A gente faz desanimada, Grazi. Porque olha só, sério, as pessoas têm que entender, gente, entendam, que nem todo dia você vai estar animada. E tá tudo certo. E tá tudo né? certo. Você vai trabalhar desanimada mesmo, né? Então, assim, você vai com certeza, né, transferir o seu melhor ali no atendimento, porque a pessoa que tá sendo atendida pra você pela primeira vez, ela não tem culpa que você brigou com seu marido em casa, né? Ou que seu filho tá doente, entende? Então, saber separar é um princípio básico, né? E o segundo é você entender que a vida não é uma constante. Tem dia que você vai estar feliz, tem dia que você vai estar triste. Mas quando você bate ponto, você trabalha lá numa loja. Tem que ir igual. E E aí? E aí você tá triste hoje, você não vai? Não, você vai. Você vai fazer o que precisa ser feito, você vai bater o ponto, você vai sorrir na hora de atender. Mas por dentro você vai estar lá remoendo aquilo e tá tudo bem, sabe? E amanhã, a notícia boa é que amanhã vai ser melhor. com entende? certeza. Se hoje tá ruim, amanhã melhora. E é assim, a vida não é uma constante, sabe? E eu acho que a gente tem que parar. Às vezes eu sou meio dura, sabe? Até, inclusive, na maneira que eu falo, assim, na maneira que eu lido comigo mesma. Porque, gente, a gente tem que parar de romantizar a vida. Ela é assim, em todas as faces da vida, né? Sim. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. E daí? E daí a gente vai ficar naquele negócio, ai, motivação, não sei o quê. Gente, tem dia que você vai estar desmotivado pra caramba. Com certeza. Eu gosto de ver a palavra motivação como motivo para a ação. Exato. Tem pessoas que vejam como euforia, estado de felicidade, enfim. Cada um vê do jeito que quer. Mas eu Exato. vejo como motivo para a ação. E eu sempre falo assim, né? Se tu tem um porquê, tu vai... Na verdade, é uma frase de Viktor Frankl, que ele fala, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu falo, se tu tem um porquê, tu vai ter brilho nos olhos pra mesmo naquele dia que tu não tá motivado, que tu não quer, mas tu sabe, peraí, eu sei o porquê eu faço o que eu faço. E eu sei o impacto do que eu faço na vida das pessoas. E aí tu vai encontrar a força na fraqueza, né? Tu vai tirar a força da Grazi, fraqueza. tem um livro, né? Chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Sim. Meu, pra que frase mais impactante com essa? Ah, quero começar. Como que eu começo? Pelo porquê. Por que você tá fazendo isso? Por quê? E traz um significado, né? Exato. Porque tem pessoas que, tipo assim, ah, mas eu não tenho nada que eu gosto, não tem nada que brilhe os meus olhos, ok. Mas escolhe algo que tu possa trazer um significado e olhar, peraí, qual que é o impacto que isso vai causar na vida das Ou a pessoas? tua maior habilidade, né, Grazi? Teu talento natural, todo mundo tem um, né? Então, Exato. muito legal. Agora, falando de começar, quero fazer uma pergunta bem desafiadora. Tá Ai, preparada? Se você não trabalhasse como empreendedora na área de perfuração, se não fosse o que você faz hoje, mas com o conhecimento que você tem hoje, e você tivesse que começar do zero, como Eu tô que louca seria? pra fazer isso, gente. Graça, se eu falar pra ti que assim, ó, eu tô falando isso, acho que já faz uns bons 5 meses, que eu tô louca pra começar do zero de novo. Então, eu queria muito que alguém me desse um desafio, assim, ó, começa isso aqui pra mim e vamos fazer dar certo, sabe? Eu acho que a mentalidade empreendedora vem de encontro com isso, sabe? Que você não tem, sabe, não tem mais você tem que ter aquela instigação mesmo, aquele negócio que você acorda pensando, sabe? Eu acho que quando começa a ficar morno, você tem que dar uma virada de chave de novo pra dizer, meu, vamos acordar, vamos fazer, né? E eu hoje queria muito, muito, muito trabalhar com algo relativo à moda, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de me vestir bem, eu gosto de estudar posicionamento de imagem, eu acho que isso é importante. Eu entendi que isso pro meu dia a dia, isso pro meu sucesso, pra minha construção, realmente é importante. Eu acho que hoje eu começaria do zero na área da moda, quem sabe abrir uma loja virtual, algo online e tal. Como se fosse um hobby meu, sabe? Eu gosto. Só que hoje, antes era, digo que hoje não é mais um hobby, né? Porque eu entendo a importância realmente disso pra minha vida. Mas, hoje eu começaria algo na moda pra realmente transformar a vida dessas pessoas através disso também.
sabe? Que eu vejo que, não sei se tu recebe isso, porque você também anda sempre bem alinhada, né? Você deve receber lá no direct, Grazi, como que você tem paciência pra se arrumar todo dia, acordar, se maquiar, arrumar cabelo e tudo mais? Você recebe, né? Sim, de vez em quando, né? Mas eu tive que aprender a me maquiar muito rápido, porque eu fui assessora de eventos. Casamento e tal. E decoradora. Então, Sim. eu decorava de dia e assessorava de noite. Então, o meu tempo de fazer maquiagem era muito curto. Imagina, tu tem que ir pra um casamento maquiada, no mínimo, né? E eu aprendi muito rápido. Eu me maquiei, assim, em 10, 15 minutos. Muito rápido. Claro, gente, não é aquela maquiagem, mas enfim, o básico eu consigo fazer bem rápido. É o que eu faço hoje. Aqui, cabelo e maquiagem. A gente se vira, entendeu? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem que se virar e adaptar conforme o teu tempo e a tua rotina. E você entendeu que o contrário disso ia causar um impacto no teu trabalho, não entendeu? Sim. Então, hoje o posicionamento de imagem também é muito forte, né? Com certeza. As pessoas olham, porque a gente fala muito, identidade visual e tudo mais. Mas eu também levo a identidade visual como aquela pessoa, aquele consumidor, né? Olhou e lembrou. Né, uma identidade que você cria através da imagem, sabe? E hoje o meu cabelo, a maquiagem, o jeito que falo, bom dia, gente, no Instagram, tudo isso. E as pessoas sentem falta? Muito. Eu passei por um período que eu disse, quer saber? Pra gente, parece, todo dia lá, bom Saco, dia, né? lindonas, bom dia. E eu parei por uns dias, sabe? Eu pensei, eu não vou mais falar assim. E as pessoas, Grazi, tô com saudade do teu bom dia. Eu tipo, meu Deus, as pessoas sentem falta disso. Mas é porque elas criam um relacionamento, né? Tu sabe que eu fiz, no início, quando eu comecei a empreender, eu pensava, tipo assim, tenho que fazer. Meu negócio assim, eu queria ganhar dinheiro, então eu tinha que fazer muito. Pra ganhar muito, que não era o que acontecia, né? Mas deixa abaixo. Deixa abaixo. E eu achava que parar pra fazer uma unha, colocar uns cílios, cuidar de mim era tempo perdido. Então, não fazia isso. A minha imagem era totalmente desalinhada com o que eu queria passar. Eu queria ser uma empresária de sucesso, mas eu não tinha esse tempo pra mim. Porque você não imagina, eu vou ficar lá fazendo a unha, eu vou perder dinheiro. Vou perder dinheiro, vou trabalhar. Eu imaginava assim. E depois que eu comecei a abrir a minha mente pra isso, e hoje eu tenho minha agenda já tudo certinho pra mim estar lá, com as maravilhosas que cuidam de mim. E começou a mudar muito a maneira que as pessoas começaram a me ver. Elas começaram a me contratar muito mais por conta da imagem. Então, faz muita diferença. E você gera até mais conteúdo, né, Grazi? Porque assim... Porque, tipo, tem uma ideia, abre um story, tudo certo, né? Se bem que hoje tem os filtros que ajudam um pouquinho. Mas também você cria relacionamento, sabe? Às vezes eu apareço com uma roupa... E pra mim não faz... Hoje já não faz diferença, né? Eu abro o guarda-roupa, pego qualquer roupa, coloco porque já tá dentro da minha rotina. Mas aquilo ali, vem alguém pergunta, né? Lu, da onde que é essa roupa? Daí você vai lá e você começa a conversar com aquela pessoa que é um possível cliente, né? Que ele pode se tornar um cliente. Então... E geralmente isso acontece, que você cria essa conexão e é o que vai aí retornar em venda pra você. Muito bom. A gente tem vários canais, E tu né? sabe que tem pessoas que, tipo assim, tu fala lá um monte de conteúdo, assim, bem profundo, às vezes, né? E alguém pergunta, ai, que blusa linda, onde é que tu comprou? Raiva! Você tá falando... Você tá lá entregando conteúdo profundo e as pessoas olhando pra Da próxima vez eu não vou fazer uma pós, eu vou comprar roupa. E vou mostrar pra vocês eu comprando a roupa. Exato. Mas é assim, né? Mulher, ela aprende, observa, tudo mais. Isso é a habilidade de ser mulher, né? Exato. Mas, Luana, fala pra nós, pra gente finalizar. Ai, que conversa gostosa, Bom, né? né? Não tem vontade de acabar. E é bem natural, que parece que a gente tá tomando um café muito aqui bom. juntas, conversando, bate-papo. Mas assim, pra fechar com chave de ouro, me conta o principal aprendizado que tu teve até aqui, que tu gostaria de compartilhar pra aquela empreendedora que tá começando, que tá querendo crescer, querendo fazer acontecer. Qual é esse aprendizado? Olha, eu acho que são tantos, gente. Tantos, Você falou que a outra pergunta era difícil, mas essa é mais, tá? Essa é mais difícil. Pode ser um ou Gente, dois, É enfim. tanta coisa. Eu acho que, primeiro, né? Você tem ideias... Eu vejo que tem muita gente que tem ideias grandiosas, sabe, Grazi? Eu paro pra conversar e disse, meu Deus, que ideia massa, sabe? Meu Deus. Só que a pessoa não fez nada. Então, aquela ideia vai ser só uma ideia. Então, ideias, elas só se tornam realmente... Só geram essa transformação que a gente falou tanto aqui quando elas se tornam uma ação. E não adianta você ficar lá, deitado no seu travesseiro, pensando, meu Deus, se eu fizer isso, quando eu fizer isso vai ser demais. Meu Deus, vai ser um sucesso. Mas você não faz. Então, assim, eu acho que o principal aprendizado disso tudo é faça. Sabe? Faça. Pega aquela ideia lá que você acha que as pessoas vão achar tosca, mas que lá no seu interno você vibra por aquilo, sabe? Você se visualiza fazendo aquilo. Faz. Mas eu não tenho como, mas faz. Sabe? A gente fica colocando muito empecilho na frente dos nossos sonhos. E os nossos sonhos têm que ser muito maiores do que
né? Os desafios. Exatamente, exato. Então, eu acho que a principal dica, né? Porque a gente fica muito, ai, qual o segredo? Ai, não tem segredo. Faz. Faz. Tem algumas pessoas que perguntam, porque eu sou mentora de comunicação Sim. também. Grazi, como que eu faço pra fazer aquele vídeo, pra falar bem e tal? Aí eu disse, vou te contar. Esse é um segredinho, vou te contar. Vou te contar, peraí. Só pra ti, tá? Pega o celular, liga a câmera e faz! Porque o primeiro tu não vai gostar, o segundo também não, mas depois de tanto que tu vai fazer, claro que existem técnicas que a gente aprende pra melhorar, mas assim, Mas gente, o principal... fazendo. Exato. E é pra tudo. Se a gente for olhar histórias de grandes empreendedoras, é parecida com a nossa, Exato. né? Exato. Começou ali com um pouquinho, mas teve uma visão e fez acontecer e não desistiu. Faça e não desista. Porque tem pessoas que começam no gás e desistem, Usa né? outro significado da motivação, né? Que não é o motivo para a ação, que é a alegria, ai, aquela euforia e tudo mais. E daí dá um up, né? Daí começa, ai, meu Deus, eu vou fazer todo dia. Daí faz, story 10 dias. Aí some 20. Aí nunca mais. Vai dar certo. Tem que ter essa constância, né? Exato. Porque aí tu começa a ver os frutos. Tem uma história de uma jovem, a gente já vai encerrar, mas vou falar essa história. Que ela ia casar, ia começar a construir a vida, tava assim, nossa, agora só que eu quero fazer uma vida que vale a pena, eu quero construir uma vida que vale a pena. E na cidade dela tinha um sábio, que todo mundo falava, admirava e tal. Eu vou lá procurar por esse sábio pra entender, pra ver o conselho que ele tem pra mim, pra me Sim. fazer uma vida top, construir uma vida top, a vida dos sonhos. E chegou lá, ela falou pra ele e tal, ele pegou e só deu pra ela uma sementinha. E aí ela assim, tu não tá entendendo, eu quero um conselho pra me construir uma vida top, né? Não sei se foi dessa linguagem que ela falou. Mas essa é a nossa. Aí ele disse, não, tu sabe o que que faz? Tu vai lá, compra um vasinho, planta, cultiva essa semente, cuida, espera. Ela foi lá toda animada, pensou, agora eu vou ver. Não sei o que ele tá querendo me ensinar, mas eu vou fazer isso aqui. E ela foi, e passou 1 ano e nada. Passaram-se 2 anos e nada. 3 anos, ela foi lá e disse assim, senhor sábio, não aconteceu nada, não aprendi nada, e eu ainda tô esperando. Ele disse, continua esperando. E ela foi, até meio que desistiu. Passaram-se 5 anos, ela olhou e viu aquela sementinha crescendo. Só que o mais engraçado é que depois, no outro dia foi crescendo, e foi crescendo cada dia mais com uma velocidade incrível. E era uma semente do bambu chinês, que ele passa 5 anos crescendo as raízes por baixo, para depois crescer numa velocidade muito acelerada. E às vezes a gente não quer passar por esse processo, porque é criar raízes, é amadurecer, é crescer mentalidade, é estar com as pessoas, é estar preparada para o sucesso. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Então, pra gente finalizar com o conselho da Luana, vai e faça. E seja constante e perseverante para ver realmente o resultado acontecer. Deixa um beijão aí pro pessoal. Gente, é pra cá ou pra cá? Pra cá. Acontece. Gente, obrigada. Me sigam lá no Instagram. Vamos continuar aí conversando, compartilhando muitas histórias aqui. Isso é só a pontinha do iceberg, né? A pontinha da plantinha. Por baixo tem muita raiz aí pra gente compartilhar juntos. Meu Instagram é @enfermeira Luana Campos. Me segue lá que a gente tem muita ideia pra trocar. E Grazi, obrigada. Obrigada. E a nossa parceria se perdure aí por muito Peraí, tempo. eu tenho um presente pra te dar. Oh, meu Deus, que chique. Aqui, pro pessoal ver o presente direto da editora Legado. Obrigada, gente. Não, e tudo tem mais. Adoro isso aqui, ó, identidade. Isso aqui é identidade. Vocês sabem, gente, que assim, ó, eu ganhei de presente, mas eu já ia pedir. Obrigada, Grazi. Esse é um livro em coautoria lançado no ano passado. Sim. Por 17 mulheres. E ele é um modelo do nosso que a gente vai lançar agora em setembro, que a Luana faz parte. Gente. É uma das coautoras do projeto também. Então a gente finaliza aqui com esse presente. Legal. Eu quero deixar o meu abraço, um beijo no teu coração. E olha, não desiste não. Vai e faz acontecer, porque você tem um futuro lindo pela frente para crescer e para inspirar outras vidas. Porque é por isso que a gente cresce, né? Para inspirar e impactar pessoas. Beijão e a gente se vê no próximo episódio.